como eu já tenho dado aula em todos os cursos, a menos no EAD. E eu estou aqui como presidente da Comissão Eleitoral Local, responsável por organizar o processo de consulta à comunidade acadêmica. O membro secretário da comissão é o Anderson. E nós temos também o Gilberto, que trabalha na secretaria, que é aluno daqui, está como representante discente, membro dessa comissão eleitoral local. Então, a comissão local da Faculdade de Tecnologia de Mauá, responsável pelo processo de consulta à comunidade acadêmica, com a finalidade de composição da lista tríplice dos candidatos interessados no emprego público em confiança de diretor da unidade de ensino, no uso de suas atribuições e conforme documento de designação Portaria FATEC Mauá número 13/2017, após análise de recursos declara aberto o debate com os candidatos, professor mestre Álvaro Camargo, que eu convido para sentarem aqui, tá? Para compor. O professor Jarbas, professor doutor Jarbas, o professor doutor Luiz Tomás, professor mestre Nelson, o professor mestre Raimundo e o professor Raimundo Donizete e o professor doutor Roberto Corrêa de Mello. Esse debate será conduzido pelo mediador, professor Carlos Fernandes. De forma resumida, no primeiro bloco nós teremos 5 minutos para cada candidato apresentar suas propostas. No segundo bloco, nós teremos 2 rodadas de pergunta entre os candidatos. O terceiro bloco são as perguntas da plenária para os candidatos. A ordem sorteada, um pouco antes de darmos início, entre os candidatos, nós sorteamos a ordem dos candidatos que vão apresentar suas propostas e também o segundo bloco das perguntas entre si. E são, inicia com o professor Luiz Tomás Filho, na sequência o professor mestre Álvaro Camargo Prado, depois o professor doutor Jarbas Taunay Santos de Almeida, na sequência o professor doutor Roberto Corrêa de Mello, posteriormente o professor mestre Nelson Afonso Tomás e, por último, o professor doutor Raimundo Donizete de Camargo. Nessa sequência vai ser usada para o bloco 1 e para o bloco 2. No bloco 2, onde eles fazem as perguntas entre si, essa sequência é usada para quem faz a pergunta, visto que eles decidiram fazer a escolher quem vai responder. Tá? Cada um escolhe, dessa forma todo mundo vai responder nas suas rodadas. Muito obrigada. Pode começar. Bom dia a todos. Então, vamos inicialmente começar para convidar o professor Tomás a fazer a sua apresentação. Tem 5 minutos. Eu aviso quando faltar 15 segundos para que ele possa encerrar. Tá? Bom dia a todos. Professores, alunos, candidatos, funcionários. Eu primeiro vou fazer uma breve apresentação sobre a minha formação. Eu sou, a princípio, técnico em mecânica, formado pelo Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo. Quando eu me graduei, a princípio, eu pensei que eu gostaria de ser engenheiro, prestei o vestibular na Universidade de São Paulo para me tornar na Escola Politécnica, mas resolvi me tornar um cientista, porque o desejo que eu tinha não era de ser engenheiro, e sim de me tornar um cientista. Ingressei então na Faculdade de Física, me graduei em Física, gostava muito de lecionar, já sempre lecionei desde o princípio da formação do ensino, na minha época, no ensino técnico, já lecionava desenho técnico, com continuidade de 18 anos de idade. Então, essa profissão como professor, então ela já vem de muito antes da minha própria formação como físico. Fiz o meu mestrado na área de física nuclear, fiz o meu doutorado também na área de física nuclear e passei a fazer pesquisas na área de física
Eu passei a lecionar como sempre fiz e como sempre gostei. Muito bem. Eu tenho algumas propostas iniciais aqui, que são promover as ações que favorecem a participação efetiva de todos os segmentos da comunidade escolar. Então, o que a gente vê hoje em dia, dentro das instituições, são um afastamento entre as coordenações, os professores e os alunos. Então, uma das metas é unir esses segmentos novamente. E como fazer isso? Então, uma das estratégias que eu vou usar para fazer isso é, por exemplo, valorizar os profissionais da escola, adotando medidas que auxiliem o desempenho profissional. Então, às vezes alguém fala assim, mas você vai conquistar e vai conseguir um aumento de salário? O diretor não tem essa capacidade. O diretor ele tem a capacidade de encaminhar o professor para uma nova instituição. Muitos dos nossos professores aqui são professores que são especialistas, não têm uma formação de mestre. E um dos incentivos é fazer com que esse professor volte a estudar. Então essa é uma das metas. Uma outra meta é garantir a participação efetiva da carreira e assistência nas atividades desenvolvidas na escola. Então nessas atividades, nós também temos poucas atividades. Essas atividades começaram a ser mais efetivas no ano de 2010, quando nós resolvemos, por exemplo, fazer a nossa escola ou instituir a nossa escola um núcleo de pesquisa. Então, o que traz visibilidade para a nossa escola e o que a nossa escola precisa efetivamente? A nossa escola precisa efetivamente de pesquisa. Então, nós trabalhamos pouco com as pesquisas. As escolas, as FATECs que eu conheço e que estão além daquilo que nós estamos pensando aqui, são a FATEC de Sorocaba, a FATEC São Paulo, e essas instituições elas trabalham nessa linha que é a linha de pesquisa. Então, um dos favorecimentos que nós vamos ter na minha gestão é justamente a criação do núcleo de pesquisa. Então, o núcleo de pesquisa é muito importante. A gente vê poucos professores participando do núcleo de pesquisa, poucos alunos participando do núcleo de pesquisa. Eu tenho visto o empenho de alguns professores da nossa instituição em trazer esses alunos para mais perto dos professores. Escola aberta. O que é uma escola aberta? A escola aberta, portões abertos. Os portões abertos aqui são os portões abertos para a comunidade. Nós temos que trazer a comunidade para dentro da escola. E nós temos que levar a nossa escola para dentro da comunidade. São coisas que nós não estamos fazendo. Então, muitos dos professores, quando chegam aqui, falam assim, nós estamos trabalhando muito para a nossa escola. Mas eu não vejo o que é esse trabalhar muito. Nós estamos visitando as escolas para trazer os nossos alunos aqui para a FATEC. Eu também não vejo essa parte. Então, uma das coisas que nós vamos fazer é levar a nossa escola para dentro da comunidade e trazer a comunidade para dentro da nossa escola. Vejo isso como uma das coisas muito importantes dentro do nosso trabalho. Uma outra perspectiva que a gente tem visto aqui é nossos cursos, eles gradativamente estão diminuindo. Muito bem. Então, uma das coisas é aumentar a quantidade de alunos que nós aqui na nossa instituição. E como fazer esse aumento de alunos? Primeiro, aumentar o número de salas de aulas, promover cursos de tecnologia na área do Na sequência, o professor Paulo vai se apresentar. Bom dia a todos. Prazer, meu nome é Álvaro. Sou professor da FATEC de Santos, já fui coordenador do curso de logística de Santos. Sou professor da FEI há 27 anos, sou feiano, sou engenheiro formado pela FEI, sou mestre pela Politécnica, sou jornalista pela Casper Libero e pós-graduado em comunicação social também pela Casper Libero. Acho que a pergunta é o que essa pessoa vem de Santos, que onde ele dá aula de frente para o mar, fazer aqui. Disputar uma eleição aqui. Por que eu não disputei lá? Porque eu vim aqui. Bom, eu sou engenheiro mecânico da FEI, então o pessoal da construção mecânica, a maioria dos professores de vocês ou foram meus professores ou foram meus alunos, que é o caso do Ronaldo, que é o coordenador de fabricação mecânica, foi meu aluno na FEI, e quando ele pediu, eu ajudei a trazer os professores que hoje estão aqui. Eu conheço a FATEC já há algum tempo, já tive aqui várias vezes, e me deu vontade de concorrer,
para ser diretor. Para quê? Né? Para sacudir essa escola. Eu vim aqui essa semana, algumas vezes, para fazer minha inscrição, essas coisas, e eu tenho a impressão de estar entrando no hospital ou no convento, menos numa escola. Eu não vejo aluno pelos corredores, eu não vejo alunos conversando, eu não vejo alunos conversando com professores, eu não vejo interação nenhuma entre corpo docente, corpo discente, coordenação e direção. Eu vejo uma distância muito grande, o que é péssimo para todo mundo. Né? Por que a FATEC? Por que eu gosto de dar uma FATEC? Quando eu pego o filho de um ex-aluno feio que foi fazer engenharia para seguir o caminho do pai, o que significa isso no tecido social? Nada. Quando eu pego um de vocês, que o pai e a mãe têm a mínima alfabetização ou alfabetização nenhuma, e que saem daqui com um diploma para conseguir o primeiro emprego digno da família, aí a sociedade é diferente. Aqui a gente faz um trabalho que não é um trabalho só educacional. Aqui a gente está trabalhando para o futuro, um país de verdade. Então vocês merecem muito mais do que vocês têm. Vocês precisam ter uma escola mais ativa, mais viva. Essa escola não tem vida. Né? Como é que pode uma escola que tem 4 cursos ser separada em 2 blocos, o bloco de lá e o bloco de cá, como os próprios professores dizem? Esses professores não se conversam, esses professores não convivem, esses coordenadores não convivem, não se conversam. Isso é bom para a escola? Isso é péssimo. A escola são vocês. Isso é péssimo para vocês. O exemplo está aqui. Isso aqui é para estar abarrotado de alunos. Tem o quê? Agora tem 30 e poucos alunos, uma comunidade de 1.500 alunos e 100 professores, que tem menos de 50 pessoas participando de um debate para decidir o futuro da escola nos próximos 4 anos. O que isso mostra? O total desinteresse da comunidade fatecana pela própria FATEC. De onde veio esse desinteresse? O que aconteceu para vocês perderem interesse? Né? Junto com esse interesse, é lógico, vocês não têm motivação. Né? Então eu venho aqui para trazer motivação e interesse para vocês, para mudar essa coisa que está morta aqui hoje. Tá? Muito obrigado. Obrigado. Convidamos agora o professor Thiago para essa apresentação. Então, bom dia a todos e a todas. Agradeço a presença dos professores, dos servidores, dos alunos dos demais convidados. Nós estamos numa semana importantíssima para a nossa unidade, a escolha de alguém que possa acompanhá-los nos próximos 4 anos, com uma experiência em gestão, uma identidade com a casa de longa data. Eu me orgulho de ser o professor que está mais tempo na unidade, desde 2012. Agradecer todos os momentos positivos que tivemos e, atualmente, numa situação tal qual apresentado pelo professor, que só entrou na nossa unidade uma vez e detectou-se um cenário que é possível de todos. Apresento para vocês a minha formação tecnóloga em informática, o que nós temos nessa unidade, alunos formados em tecnologia. Acredito que seja a nossa primeira identificação. Fiz também uma licenciatura em matemática, tenho uma pós-graduação em docência no ensino superior. Foi uma busca pessoal para poder entender o meu aluno, porque nas faculdades nós aprendemos a lidar com o aluno, considerando os jovens, adolescentes, crianças, com o intuito da pedagogia. E no ensino superior nós trabalhamos com a pedagogia um pouco diferenciada. Vocês conseguiram com mérito a aprovação do vestibular e buscam também aquela questão em sala de aula que às vezes nós falamos que o professor técnico tem bastante qualificação, mas falta às vezes o tato com o discente, né? Uma forma que o professor Mauro volta e meia se coloca em xeque nos corredores sobre a humanização que a nossa escola precisa. Isso é uma proposta trazida para vocês. Tenho um mestrado em Engenharia da Informação na UFPC. Esse mestrado eu pude pesquisar sobre as tecnologias em prol da administração pública e ao término dessa pesquisa, com a apresentação de alguns congressos, alguns trabalhos, percebi uma carência na minha formação na área política. Fui fazer o doutorado em Ciências Políticas para poder entender por que a nossa tecnologia é tão avançada, mas falta-nos talvez esse índice de aplicado. Então essa é a minha formação. Tenho algumas publicações, se eu resumo, desde a apresentação em congressos, publicações, são 5
participação em congressos nacionais e internacionais, seja na área da engenharia da informação, seja na área da política. A nossa história, ela também passa por diversas orientações, são mais de 200 bancas, seja os TCC de pós-graduação. Então, tem uma preocupação com o ensino, com a pesquisa, que são duas das nossas principais vertentes, e também com a extensão. Precisamos abrir as portas da faculdade e nos mostrarmos para a comunidade, trazê-los para o nosso total, né? Ano passado, fui contemplado com o prêmio da Academia Brasileira de Liderança como profissional do ano, recebendo jus ao título de comendador. Por sorte, não coincidiu com a novela passada, né? Se não fosse confundido com ator, né? Mas de toda sorte me orgulho muito porque o título ele trouxe a expressão uma pessoa preocupada com a sociedade, tem esse ímpeto de buscar uma sociedade mais igualitária e sendo exemplo para pessoas dignas de boa fé. Nessa nossa jornada, a minha experiência no ensino superior começou em 2002, quando fui convidado pela faculdade de Mauá. Eu estava começando na cidade, assim como é o mesmo ano de shopping, e na sequência eu recebi o convite para trabalhar na FATEC Mauá, isso já no início da faculdade. Na FATEC Mauá, eu leciono pesquisa operacional desde o início, tanto no curso de informática quanto de logística. Já passei por outras disciplinas e ampliei a minha experiência em sala de aula em outras faculdades, como a FGV, a Universidade de São Caetano, a USP, a própria Fundação Santo André, e tive também uma experiência como professor convidado na pós-graduação do Federal do ABC. Isso nos dá uma percepção desse cenário acadêmico em diversas instituições, sejam públicas ou particulares. Aí, em gestão acadêmica, tive uma experiência de 13 anos à frente da coordenação do curso de Sistemas de Informação na FAMA e 2 coordenações na FATEC. Em 2004, Informática, fui responsável pela implantação do curso de Informática na casa e me orgulho bastante por ter sido também responsável pela implantação do curso de Logística na casa em 2009. Os 2 cursos, muito bem pontuados pela avaliação do Conselho Estadual de Educação, Logística, teve ponto positivo do Renato. Muito obrigado. Vamos agora ao professor Melo para se apresentar. Bom dia, pessoal. Eu fiquei muito impressionado aqui com uma análise tão instantânea do professor convidado de Santos, porque nós temos anos de FATEC de Mauá e não conseguimos fazer uma abordagem como essa. Né? Eu achei, no mínimo, leviana, né, fazer uma abordagem como essa. Não sei o que vocês acham. Mas não vou me deter nisso, não. Vamos trabalhar nas nossas questões. Eu tenho uma graduação em matemática, mestrado em humanas e doutorado em informática. Eu estou aqui desde 2006, como diretor desde 2013. Nós sabemos das dificuldades da FATEC Mauá, são várias, nem todo mundo sabe, né? Mas nós tivemos aqui uma reunião de congregação que durou 5 horas. E foi o final de uma crise aqui muito grande, né? Eu não sei quantos de vocês sabem disso. É até bom que não saibam detalhes, né? Mas é importante que fiquem cientes do que acontece, né? De como as coisas acontecem. Eu pensava em fazer uma carreira na indústria automobilística, do mesmo modo como meu pai e meu irmão fizeram. E foi assim, nos primeiros 20 anos, trabalhei na indústria automobilística, me tornei um gerente, um gestor, né, de indústria. Depois é que eu fui para a escola, para a universidade. E aí são mais 20 anos, quase 30 anos. Né? A minha experiência como diretor de FATEC me permite dizer para vocês que é uma tarefa complexa. É um assunto complicado de se resolver. Não é assim com 2 ou 3 palitos que se resolve. O Centro Paulo Assunção tem características muito específicas, que também nem todo mundo sabe. Né? É uma autarquia estadual. O que é uma autarquia? Uma empresa que pertence ao governo do Estado de São Paulo. Né? Tem regras específicas de orçamento, regras políticas e tudo mais. E
E, além disso, nós temos um mercado para atender. Nós temos uma cidade, uma região para atender, para formar tecnólogos de nível superior. E é isso que nós fazemos e fazemos com competência, com categoria. Todos sabem disso, sejam professores, sejam alunos. E é nisso que nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais. As dificuldades são grandes, né? No momento nós passamos por uma crise que já está durando 2 ou 3 anos, uma crise severa, uma crise orçamentária severa, né? Vocês talvez não saibam disso, mas sentem isso no dia a dia. Nós não trocamos os nossos computadores de laboratório faz 3, 4 anos. Nós temos um orçamento que está sendo contingenciado pelo governador de São Paulo. O que é contingenciado? Está orçado, mas não está executado. Não está disponível para executar. E nós temos que tocar a nossa realidade dessas condições. E temos tocado bem. Eu tenho certeza de que nós temos tocado bem. Tenho certeza de que nós não merecemos afirmações como essa de que isto aqui parece uma outra coisa. Não, isto aqui não parece outra coisa. Isso aqui é uma instituição de ensino, de categoria e muito bem sucedida, graças a todos nós. Também não vou me deter muito nisso, porque não é o caso. Ok? Fico à disposição de vocês, estou à disposição de vocês o tempo todo na diretoria e peço o apoio de vocês para renovar o mandato de 4 anos. Aliás, não é renovado, porque eu não tenho mandato de 4 anos. Eu estou cumprindo 4 anos de uma tarefa, uma missão, tentar colocar ordem na casa. Coisa que eu não faço sozinho, evidentemente. Eu faço com os coordenadores, faço com os professores, faço com os alunos. Ok? Então, obrigado a vocês. Obrigado. Professor, os 5 minutos dados eram para a apresentação do candidato. O professor Melo disse que a sua postura atende. O senhor quer responder a isso ou não? Se eu quiser responder, o senhor tem 30 segundos para a sua resposta. Eu estou aqui só repetindo o que alguns professores que dão aula aqui já me falaram. Não fui desviando. Estou reproduzindo a opinião dos professores da casa. Então, o senhor está passando Professor Melo, por gentileza. Não, só isso. Ok. Por favor, professor Nelson, para sua apresentação. Bom dia a todos, bem, professores. Sou o professor Nelson Afonso Tomás, tá? Falar um pouquinho sobre a minha formação, né, de onde eu vim, o que acontece. Primeiro, eu sou nascido e criado no município, então talvez isso seja, entre aspas, uma vantagem entre os colegas, porque eu sei o que Mauá precisa, o que aconteceu com Mauá e o que Mauá fez para crescer e estar onde está hoje, né? Então, no meu tempo de garoto, de adolescente, como vocês, eu precisei buscar uma formação fora, porque aqui em Mauá não tinha. E hoje nós temos uma formação, né? Nós temos possibilidade de ter uma formação muito boa. Pois bem, eu sou tecnólogo em informática, né? Sou bacharel em administração de empresas com ênfase em análise de sistemas, pós-graduado em capacitação gerencial, MBA em finanças corporativas pela Fundação Getúlio Vargas, mestre em administração, com pesquisas voltadas à governança corporativa e gestão organizacional. Minha carreira docente começou em 1993, aqui no Colégio Barão de Mauá, né? Eu sou oriundo da COFAP, fui convidado para trabalhar na COFAP para dar aula no Colégio Barão de Mauá. Então esse ano, graças a Deus, eu fiz 24 anos de sala de aula. Aliado a esses 24 anos de sala de aula, eu tenho aproximadamente 24 anos de experiência em empresas nacionais e multinacionais em cargos de gestão organizacional e gestão financeira. Pois bem, quando nós falamos em estruturas, né, de instituições, o que eu faço dentro de uma instituição? Hoje, né, eu sou professor aqui da casa do curso de logística, mas estou licenciado porque eu coordeno o curso de informática para negócios na FATEC em São Bernardo do Campo. Tive 10 anos de experiência no curso superior na Fama Faculdade de Mauá, dos quais 5 desses anos também acumulando a função de coordenador dos cursos de tecnologia em gestão financeira e processos gerenciais, né, simultaneamente coordenando 2 cursos, tá, os quais foram reconhecidos pelo MEC. Montei o curso de pós-graduação em Controladoria e Finanças no Senac de Santo André, qual ainda hoje sou professor convidado, lecionando as disciplinas de governança corporativa.
Sou professor da FATEC São Bernardo também, ao qual é a minha sede, tá? Em gestão financeira. Sou professor também da Universidade de São Caetano do Sul, também na área de gestão financeira. O que faria ou o que poderia fazer pela FATEC Mauá? Então nós temos algumas vertentes que são bem interessantes. Primeiro, qual é a nossa missão dentro da FATEC? Formar pessoas e profissionais aptos ao mercado. E nós sabemos que, infelizmente, o Brasil não investe em educação, o Brasil não quer investir em educação. E nós estamos capengando. Nós temos poucos recursos, até como foi mencionado pelo professor Melo, né? E infelizmente nós temos que tirar água de pedra muitas vezes. Só que nós temos, dentro desse recurso, que fazer o quê? Aproveitá-los da melhor maneira possível. Tá? E esse recurso muitas vezes nas FATECs não são aproveitados. Nós vemos FATECs, eu não sei se especificamente é o caso da FATEC Mauá, mas eu vejo pela FATEC São Bernardo, que nós temos um período da tarde inteirinho, vazio. Por que não aproveitar, né, esse ativo de custo fixo para trazer a comunidade para a faculdade, mostrar a comunidade, trazer cursos para essa comunidade. Não gosto muito dessa palavra, mas é uma palavra muito utilizada. Reciclar esse pessoal que está aí precisando arrumar emprego. Nós temos aí mais de 13 milhões de desempregados. Por que não aproveitar os bons professores, bons monitores e a boa estrutura que nós temos? Tá? No que diz respeito à extensão universitária, propor mais cursos para vocês que são alunos. Tá? Porque não é só simplesmente você chegar e ter o seu diploma no final de 3 anos. O que você aproveitou dentro da instituição nesse contexto? Buscar fazer com que a FATEC Mauá seja vista não só no município, mas como em outros municípios. Nós temos a proposta, né, de um centro tecnológico dentro da região da ABC. O que a FATEC Mauá está fazendo para participar desse centro tecnológico, sendo que tem, no mínimo, 4 cursos, né? Tínhamos 5 até a saída do EAD, infelizmente, né? Então, temos aí 4 cursos que podemos estar levando os nossos alunos. O que a FATEC está fazendo para as empresas do município e ao entorno? Nós estamos formando profissionais. Que contato nós estamos fazendo com essas empresas? O que nós estamos propondo de melhoria na nossa infraestrutura? Eu trabalho na unidade de São Bernardo e todas as salas de aula têm, por exemplo, data show e computador para todos os professores. Tá? Essa é a minha proposta, pessoal. Melhorar a estrutura da FATEC Mauá. Ok? E vamos agora à apresentação do professor Donizete. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a presença dos colegas aqui, que são extremamente competentes. Você tem uma quantidade de professores que têm competências e habilidades para contribuir com essa instituição. Eu fico muito feliz em fazer parte desse processo de candidatura. Gostaria que, caso um deles fosse eleito, né, nomeado como diretor, gostaria de participar contribuindo com a minha energia e com a minha dedicação para a gente melhorar essa instituição chamada FATEC. Eu tenho orgulho de trabalhar aqui. Eu entrei nessa instituição em 2009, através da FATEC São Caetano. Mas eu não vou falar sobre mim, mas vou falar como fazer as coisas. Os alunos têm dificuldade para tirar xerox. Nós temos aqui, nesse momento, nesse ambiente aqui, nós temos exatamente 10 servidores. Nós temos aqui, nesse momento, 9 professores. E eu gostaria de elogiar o trabalho dos servidores que trabalham aqui, ganhando salários indignos, salários indecorosos, e dizer para eles que eu tenho uma proposta, e essa proposta vai ser enxergar na estrutura como fazer com que eles tenham aumentos salariais, ou como eles tenham processos evolutivos dentro da estrutura. Nós temos aqui professores, e esses professores são instrumentos também de dedicação e de empenho na construção de uma FATEC melhor. Então eu gostaria de elogiar o trabalho da comissão do Gilberto, do Anderson, da professora Pontes, que com toda a sua dedicação deram e enalteceram esse processo de seleção para nomear o diretor da unidade. Mas vamos voltar lá. A pergunta é a seguinte: a gente trabalha numa instituição pública, lei de licitações 86613. Eu tenho experiência. Eu trabalhei numa empresa pública chamada Banespa. Eu trabalhei numa empresa chamada Santander. E eu sei muito bem qual é a dificuldade e os processos que demandam para você conseguir atingir objetivos. Então não adianta simplesmente falar que vai colocar um laboratório de logística. Você tem que buscar recursos. E como é que a gente busca recursos para entregar xerox? Como é que a gente faz isso? Simples. Nós temos a FAT, nós temos parceiros
fora da instituição, e a gente tem que pedir para essas pessoas que no processo orçamentário as empresas tenham um valor que podem entregar de imposto de renda para algumas ações. Então, se a gente pedir para a FAT, se a gente aumentar a quantidade de candidatos vaga, aumentar e quintuplicar esses números, a FATEC